quando você vê que qualquer indivíduo, qualquer dona de casa é capaz do Pode ser mal, maligna. então, isso aí é uma coisa esmagadora. Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, na Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou ainda no podcast. Mas a partir de hoje e desta série, você também pode assistir o Quem Somos Nós no YouTube. E a série de estreia, também em vídeo, está uma delícia se conhecimento é o que você procura. Nós vamos conversar com Shakespeare, Freud, Camus e muitos outros, incorporados pelos maiores especialistas brasileiros, como Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho e por aí vai. Para começar, Hannah Arendt, na pele do filósofo e professor de História de Filosofia, Franklin Leopoldo e Silva. Eu queria saber quem é ou quem foi Hannah Arendt. Então, ela costuma ser rotulada de filósofa e aparece nos livros de História da Filosofia como sendo uma filósofa. Ela não gosta, né? Ela recusou essa denominação e, na verdade, não se pode definir muito bem o que ela fez, né? Inclusive, do ponto de vista da época em que nós vivemos, fica difícil defini-la de alguma forma, porque o que nós temos de dizer dela, substancialmente, é que ela foi uma pessoa que procurou pensar a política, né? Ou seja, num momento em que talvez isso ainda fosse possível, né? Então, Qual que é a definição de política que ela tem? Porque às vezes as pessoas acham política uma coisa suja. Ah, então sim. vamos começar, porque hoje virou isso, né? Claro, Parece que virou isso, não é isso. Então Não, vamos, ela- como ela olha a política? O que ela pensa da política é muito bem expresso num dos livros que ela publicou, né, e que tem como título A Dignidade da Política, né? A dignidade da política é a dignidade do ser humano, né? Ela tem uma referência muito forte dos gregos, né, onde o ser humano foi definido como animal político por Aristóteles, né? E a democracia das cidades gregas e toda aquela participação do indivíduo na comunidade, né? E a política como sendo um motor da vida coletiva, né? Ela tem essa De referência muito participação forte. das pessoas na sua comunidade. O que nós Política chamaríamos como hoje isso. de cidadania, Isso. né? Quer dizer, Tá. a partilha do poder, a participação direta, que naquele tempo era possível, né? Numa estrutura democrática, e o poder partilhado, né? Então, ela tem essa referência, que naturalmente, nos dias de hoje, é totalmente impossível, né, de ser colocada em prática. Mudou completamente. Mas ela conservou uma coisa que isso vale para todos os tempos, né? Que é o fato de que a política, que é o essencial da vida humana, se faz no espaço entre as pessoas, né? E ela chama de entre. Né? In Há um between, capítulo, né, no livro dele que é justamente entre, né? Então, o espaço do entre, o espaço em que você está ao lado do outro, né? Aquele espaço que faz com que os dois possam se comunicar de maneira até mesmo conflitiva, mas do ponto de vista de um conflito dirigido para o bem comum da comunidade, da cidade, né? Então, ela diz que a vida política não se realiza em nenhum indivíduo particular, né? Se realiza entre os indivíduos. Sempre no, vamos chamar assim, debate, ou na conversa, ou na Isso. colocação da sua visão sobre como deveria ser a comunidade. E, portanto, com a grande prerrogativa da palavra, né? Da palavra, que ela tem um sentimento muito forte, né, do poder da palavra, na medida em que, nessa referência que ela tem dos gregos, né, ela sabia muito bem que a palavra foi instaurada para deter a violência, né? Então, nesse sentido,
a democracia grega, não é? Ela consegue livrar os conflitos e a violência Através da palavra partilhada, não é? Das opiniões, né? Não precisa ser ciência, mas opiniões políticas e tal, e a maneira pelo qual o indivíduo se manifesta honestamente visando o bem de todos. Tá né? difícil assim também acontecer desse jeito, hoje em dia, tá Sim, certo? exato. Eu não sei se em algum muito momento difícil. foi assim também. Ou se também ela não estava idealizando É, a democracia grega, é, né? Honestamente, é, pelo bem de todos e é. etc. O que nós sabemos é que se isso existiu, durou muito pouco. Né? Porque os testemunhos que nós temos dos próprios filósofos que conviveram com isso, Platão e Sócrates principalmente, já mostram a grande decadência e a dificuldade de se manter um regime desse ponto de vista. Né? Ou seja, um regime onde estaria ausente o interesse pessoal, o interesse do grupo, e prevaleceria o interesse geral. Né? Então, essas palavras que entraram para o vocabulário político, né, elas provavelmente nunca foram realmente assim uma prática efetiva. Né? Então, já na democracia grega você tem, né, esse confronto entre o interesse geral da cidade, né, que o indivíduo Que existe deve sempre, não é isso? orientar, mas o interesse particular dos grupos, né, que também vai aos poucos se inserindo, né, na democracia e fazendo com que o indivíduo tente dirigir, né, enfim, a vontade de todos, né, a vontade democrática, para que coincida com os seus próprios interesses. E não com a cidade. E não a resultante de todos os interesses. Comunidade. Quer dizer, o ideal, do ponto de vista dela, ou que ela idealizava lá na época da Grécia, era que o interesse da comunidade era uma resultante dos interesses honestos de todas as pessoas, mais ou menos isso. Sim, para que a convivência, né, o fato de que os seres humanos vivem sempre no plural, né, possa ser levado a bom termo, né, sem que isso resulte em violência, em confronto, na supremacia de um indivíduo sobre o outro e assim por diante. A gente não tem conseguido isso. Então, me parece que quando a gente ouve assim, a chance de ter acontecido de verdade é mínima. Talvez durante pouquíssimos anos, não é? É assim que a coisa foi instaurada, justamente contra essa violência, essa oligarquia e a tirania, que nas cidades gregas era uma coisa comum, né? Isso teria funcionado, mas logo houve uma certa deterioração, né? Porque parece até ser da natureza humana você não conseguir conter os seus interesses e sobrepor os gerais ao particular, né? Então isso foi se acentuando cada vez mais, até que na época moderna o interesse particular, né, o interesse individual, virou virtude, virou norma ética. Como uma ética individualista. Virou modo de vida, né? O individualismo é elogiado, né? Então isso para ela é uma coisa bastante lamentável, né? Porque justamente esse espaço, né, entre os indivíduos que permite a comunicação e a pluralidade, que é a política, né, e a ética, no sentido próprio da palavra, né, isso foi se perdendo. Né? Por isso que, a partir dela, se deu essa grande discussão também, que hoje toma conta do cenário da filosofia política, que é o espaço público. Né? O ser humano vive no espaço público. O meio ambiente do ser humano é o espaço público. Né? E isso teria acontecido na democracia, idealmente. Né? Quando você não tem mais esse espaço público, porque o privado, não loteou o espaço público, então você não se tem apropriou, mais... não é isso? O privado se apropriou do espaço público. Você não tem mais condições de convivência, né? Não tem mais condições de interlocução, né? Então aí você... aí é o desespero final, é isso? A violência, nas suas várias formas, não precisa ser violência física. Explícita, né? Mas a violência da imposição das ideias e tudo mais. De um se sobrepor ao outro, de não se trabalhar como dois sujeitos e um ser objeto do outro. Torna-se a opção. Né? Isso aí tudo torna-se opção quando você não tem mais esse espaço compartilhado. Né? Como você acha que ela proporia hoje, ou enxergaria hoje o que está acontecendo no Brasil? Porque o que ela poderia propor como solução para a gente, sei lá, alguma... Não especificamente no Brasil, porque isso está acontecendo. Essa degradação
geral. não é brasileira Claro, só. claro, A brasileira tem as especificidades. É o que a mundo gente... político em geral. Isso, Né? exatamente. O que ela propõe ou proporia? Ela seria muito difícil para ela se situar em termos propositivos na situação que nós vivemos. Porque teria acontecido uma coisa que, segundo ela mesma, foi tão lamentável quanto irreversível. Né? A política deixou de ser a gerência do bem comum e passou a ser a administração das necessidades dos indivíduos. Né? Então, no momento em que o Estado passa a gerenciar as necessidades dos indivíduos, e os indivíduos passam a depender do Estado para suprir, né, as suas carências, Você claro pede liberdade, é isso? A política, a liberdade, né, fica subordinada a esse tipo de situação, esse tipo de relação. Ou seja, você não tem mais uma relação política, os indivíduos não têm entre si uma relação política e também com o Estado eles não têm uma relação política. Eles têm uma relação que, para usar um termo moderno, seria de cliente. Né? Sei, um é cliente do outro. E os indivíduos tendem a achar que o governo politicamente correto é aquele que administra melhor. Né? Você virou isso situação. mesmo, tanto que assim, o cara é um bom gerente, isso, ou não sei está quem. muito na moda isso, né? Exatamente. Então ela acha que isso começou já há muito tempo, não é? Coincide mais ou menos com a época moderna, né? E nesse sentido, então, você tem a dissolução da relação política propriamente dita, quer dizer, ético-política, né? Fica uma questão utilitária, uma questão de permuta. Não, então teve uma absorção também de que governo tem que ser administrado como uma empresa. Isso. O olhar, não o governo como esta que administra a coisa pública, né? Mas sim como uma empresa. E tem que cuidar. Né? Esse cuidado do cidadão, essa administração da vida, não é? Para ela é uma coisa prejudicial. Nesse sentido, é liberal do ponto de vista econômico, não? Então, ela tende a ser vista como uma liberal, mas ela separa as coisas, não é? Ela tenta separar, hoje em dia é impossível, mas ela tenta separar a economia da política, não é? Ela tenta nunca foi estabelecer, possível, né? É muito difícil. Ela tenta estabelecer qual seria a fronteira, né, para que você possa, então, entender as necessidades, a administração das necessidades, que é necessária, mas que é uma coisa técnica. E a relação política propriamente dita, que estaria separada disso. Mas, teoricamente, a técnica tipo englobou né? Então, a ética tornou-se técnica, a política tornou-se técnica, e isso gerou, então, a administração não só das necessidades do indivíduo, mas da sua própria vida. Né? Então, isso é que faz com que a situação, né, seja de algum modo irreversível, porque a política tornou-se isso. Né? Ou seja, a política perdeu, nas palavras dela, a dignidade. Né? Passou a ser uma coisa utilitária, uma coisa... Foi apropriada Foi banalizada. Né? O espaço público e a política foram apropriados pela tecnologia de administração das vidas, né? Das necessidades. Ficou isso de parte a parte. Isso, do ponto de vista dela, se apequenou em relação ao que deveria ou poderia E isso gera uma situação de aparente conforto quando dá certo, porque o indivíduo administrado, ele se acha bem atendido, né, nas suas necessidades. Mesmo não sendo livre, ou mesmo não tendo... E aquele que o administra, certamente, tem todo o interesse em que essa administração seja um controle. Claro. Um controle. Então, o centro da vida política, que seria a liberdade, né, como no caso de opinião, para poder, exemplo, e de atitude, etc., virou o controle de alguns para todos. Essa diversidade, essa pluralidade, né? Ela disse que isso foi desaparecendo. Há uma frase interessante, né, que ela diz no seu livro, ela diz, na época moderna, a existência se conjuga na primeira pessoa. Né? Então, o universo plural, que é propriamente o político, né, perdeu sentido. Você sabe que eu fico um pouco apavorado quando você começa a falar assim? Porque no final parece assim, bom, faz sentido, né? O que tá, o olhar faz sentido e você fala, bom, e aí? Né? Qual é? E o que a gente, para onde que a gente vai nisso? Porque existe, teoricamente vem de algo ideal,
que veio se degradando até chegar no espaço onde a gente está, no momento que a gente está, não é isso? Podemos falar assim? Os críticos, né, da Hannah Arendt acham que essa referência muito forte que ela tem dos antigos, dos gregos, dificulta ela se situar-se no presente, ou seja, numa época histórica totalmente diversa daquela, e compreender talvez a especificidade, não é? Ela tenta ainda operar com aquelas mesmas referências de uma vida política, de uma vida comunitária, mas, né, me soa no mundo como individualista. deveria ser e não como é. Me soa um pouco isso. Esse o é mundo ponto. como deveria ser e não Esse é o como ponto. ele é. É. E que talvez as soluções a partir do como deveria ser sejam bem difíceis de ser aplicadas no mundo como ele é, não é isso? E a crítica dela é muito forte por conta disso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo ela me parece correta, não sei se... mas sim. Assim, a análise me parece muito correta, mas acho que faz sentido, assim, mas é um pouco ideal. É chocante e ideal, porque tudo fica em xeque. Então, é por isso que eu falei que é apavorante. Desde o século XVII, que a sociedade é uma sociedade de indivíduos, em que a comunidade está sempre em segundo plano, né? Então você vê que a nossa vida é isso há muitos séculos, né? A sociedade se organiza em torno dos indivíduos, né? Dos direitos naturais dos indivíduos e tal. A comunidade é uma coisa que foi muito enfraquecida, né? Talvez a última vez que tenha havido algo parecido com comunidade tenha sido na Idade Média por conta da igreja. Nem era uma comunidade política, uma comunidade religiosa, né? Mas que atuava também politicamente. De alguma maneira, sim. A partir da modernidade, a partir do século XVI e XVII, você tem a prerrogativa do indivíduo. E isso continuou de maneira irreversível. Ela fazia projeção, né? Ou não? Ela fez algum tipo de projeção para a nossa sociedade? Então, a questão... Ou só desejo? O que ela nota é uma contradição que não é difícil de perceber. A sociedade do indivíduo, que pretensamente foi instaurada para que o indivíduo fosse livre e soberano, né, nos seus direitos, acabou se tornando, na evolução histórica, uma sociedade de massa. Então é uma sociedade de indivíduos, mas de indivíduos todos iguais. Que perde a individualidade. Né? Ou seja, não existe mais um indivíduo singular, que provavelmente teria sido na cabeça dos primeiros liberais, né, o grande valor, né, o indivíduo se impondo, né, o seu valor, também né, não a sua singularidade. Isso. Né? Provavelmente um liberal clássico pensava isso, mas não foi o que aconteceu. Nós percebemos hoje as sociedades totalmente homogêneas, né? E isso, do ponto de vista da Hannah Arendt, facilita muito o controle. Né? Porque para você controlar uma massa é como controlar um indivíduo. Né? Então é interessante para o poder, né, que o indivíduo tenha se submetido a uma massificação. Né? Porque aí ele tem a ilusão de que continua indivíduo, mas ele não tem condições de afirmar a sua prerrogativa individual. Não tem nem condição de descobrir o seu ponto de vista individual, é isso? Quer dizer, não consegue nem saber o que é que ele acha a respeito de determinadas coisas. Perdeu-se de si próprio. Né? O que os teóricos políticos costumam dizer, que acompanham essa posição, é que o indivíduo foi destituído da sua individualidade. O sujeito foi destituído da sua... Surgência? Existe da sua subjetividade. Né? E o ator político foi destituído da sua capacidade de atuar politicamente. O agente político foi destituído da sua ação, da sua força. Né? Então sobrou essa coisa meio amorfa. Deu errado? Né? A ideia era uma coisa e, assim, como ela enxergava isso? Deu errado? Por exemplo, você estava falando, eu até acredito mesmo que os liberais originais tinham esse tipo de coisa, que não é o que acontece hoje, claro, tá certo? Claro. Onde deu errado? Onde que foi que deu errado? Então, a primeira contradição é o fato de que na passagem do mundo antigo para o mundo moderno, né, esse espaço em onde se realizaria a política, que é o espaço entre os indivíduos, que seria então nem de um nem de outro, mas o público, quer dizer, dos dois, esse espaço ele foi impossível de definir, porque a realidade primordial do mundo moderno é o indivíduo. Né? Então, no liberalismo clássico e em todos os aspectos da filosofia, a partir do século XVII, você tem a prerrogativa do indivíduo. Ele é o grande valor.
Então teve uma negação desse É. espaço aqui, que seria o que faria a nossa intermediação, vamos dizer assim. Daí então surge esse problema, quer dizer, ou seja, o indivíduo Cada como um por supremo si, Deus valor, para todos, né, é isso? ele não consegue olhar o outro, né? Então o espaço público é onde o indivíduo olha para o outro e dialoga com o outro. Não havendo isso, o indivíduo fica ensimesmado, fica narcísico, né? E Pensa só- resolver as suas questões e dane-se o resto. então, Aqui no Brasil a gente vive isso com o mais força do que em outros países. o né? interesse próprio, né? É exacerbado, né? Torna impossível a comunidade, né? A comunidade é um agregado acidental, mas assim que os interesses mudam... Ou até instrumental, que você usa como seu um instrumento para si muito comum, satisfazer, se realizar comum, e né? etc. Você sai e entra nos grupos conforme o teu interesse, né? E não conforme princípios estivessem acima, né, do indivíduo. Então isso para ela é o fim da política. E acho que é mesmo. Mas o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo também, no sentido do o fim dos partidos políticos, ou o fim, eu não sei se é o fim, mas o desmoronamento, vamos chamar assim. Inclusive, tem exatamente esse olhar que ela tem. É isso que está acontecendo. Com certeza, porque uma das coisas que ela diz é o seguinte, é impossível que haja política ou ética se o indivíduo vive só. Ela lembra aquelas palavras célebres do Aristóteles, né? O indivíduo que vive sozinho ou é Deus ou é um bicho. Né? Não existe o ser humano que as pessoas acham que são Deus. Com outros, né? Então optaram, provavelmente eu sou Deus. Pelo que a gente vê, optaram por essa... pelo Deus. Pelo Deus. Se bem que muitos agem como bicho. Então, nesse sentido, então, essa vida solitária, não é? Que é aquela que parece ser mais apropriada para a defesa do interesse próprio, né? Faz com que o indivíduo faça a política dele, o que não é política, Claro. Né? Porque a política supõe a pluralidade das pessoas. Então é isso que ela lamenta, né? Que o mundo, no decorrer da história moderna, o mundo tenha perdido isso, né? E faz com que as pessoas também que a criticam digam que ela é nostálgica. A minha Nostalgia dúvida da é, Grécia. será que teve? Acho que essa é a minha dúvida. Será que a gente perdeu ou será que a gente nunca construiu isso? Né? Eu acho que assim, me soa um pouco também, um pouquinho, me dá um pouco assim, pô, mas né, o tempo que era bom, né, o tempo clássico. Não, né? se você olhar de forma rigorosa e imparcial, democracia mesmo nunca houve. Porque mesmo na Grécia era só Era para um alguns, grupo, era homens muito ricos, restrito, tá certo? Era, proprietários. Uma exatamente. coisa já o meio, resto, digamos assim, quase meio liberal, democracia dos proprietários. Isso, exatamente. Então não era Então democracia. não existiu realmente assim como quando se transformou em ideia geral, se perdeu na prática, né? Ela também faz O que é notar uma isso, ironia né? também, É uma isso, ironia, não é? claro. Quando se todo universalizou, mundo fala disso, todo mundo busca isso, no final das contas, não se está fazendo uma isso. coisa meio de fatalidade, né? Quando a democracia tornou-se universal, ela tornou-se formal também. E aí a prática se perdeu, né? Ela tem também um olhar muito crítico em relação a isso, né? Que é o mundo, né? O mundo atual. Tem uma coisa importante, né, do pensamento dela, é quando ela como judia, né, foi analisar toda a ideia, né, do nazismo e a perseguição aos judeus, do Shoah e etc., acompanhou o julgamento do Eichmann, e voltou com um olhar sobre o que era aquele horror, aquele mal que tinha acontecido, que também, assim, não era novo, né, o mal. Talvez na sua forma, sim, mas a história da humanidade é lotado de crueldades e coisas malignas, tá certo? Mas ela com um olhar diferente, que fez até ela, no final das contas, brigar com todo mundo, né? Ela ficou sozinha. Exatamente. Você pode explicar um pouquinho? É uma posição muito difícil de sustentar, porque o acompanhamento que ela fez do julgamento do Eichmann e a análise do exemplo que se apresentava nele, né, de pessoa que aderiu ao nazismo, fez ela ficar ao mesmo tempo muito pessimista em relação ao ser humano. Porque a ideia que normalmente se tinha do que aconteceu, todos inclusive, e principalmente os judeus,
era que havia acontecido uma monstruosidade histórica e que os nazistas eram um conjunto de monstros que tinham tomado conta, não é, da Europa durante um certo momento. Que acontecia só lá, né? Que não acontecia nas pessoas. Sim, e que era um né? acidente, uma coisa assim, mal uma monstruosidade, quer dizer, uma coisa que não poderia ter acontecido, né? E, portanto, uma exceção. Uhum. Aí o que ela viu no Eichmann? Uma pessoa completamente normal, um pai de família, um funcionário público, medíocre, não tinha qualquer ideia de monstruosidade, de maldade, né? Não era de forma nenhuma um indivíduo excepcional, um assassino excepcional, de forma alguma. Ele cumpria, né, a função dele como um escriturário cumpre a sua, né? Só que a função dele era colocar judeus nos trens e mandá-los para o campo de concentração. Mas ele fazia isso como uma função, né? E sempre insistindo em que ele estava obedecendo e que ele teria, sim, poderia ter sido acusado se ele não tivesse feito aquilo que era esperado dele. E, portanto, ele estava sendo acusado por ter cumprido o seu dever. Então, ela ficou estarrecida com esse tipo de pessoa. Que ele acreditava e é uma coisa muito serena, não é? Uma pessoa que não tem nenhuma virtude, nenhum vício, né? Sujeito medíocre. E então ela acreditou que é esse tipo de indivíduo que, devidamente manipulado, é capaz da maldade, não é? Então isso torna o nazismo uma coisa muito pior do que se acreditava e torna também isso. Porque ele não é externo às pessoas. Exatamente. Tá certo? Isso é que também deixou os interlocutores dela preocupados, né? Pode acontecer, porque eu não preciso que um grupo de monstros se unam para fazer isso. Pessoas normais, devidamente manipuladas, né, psicologicamente condicionadas, fazem isso, não é? Ou seja, mas como ela via Hitler um monstro, ela via Hitler como um monstro que manipulava os comuns, o Himmler como um monstro que como ela via esses caras? Isso também é outra questão que é muito contraditória, não é? Conta-se a respeito do Himmler, não é? Que quando ele chegava em casa muito tarde da noite, ele tirava os sapatos e entrava devagarinho na ponta dos pés, porque ele não queria acordar os gatinhos que ele criava, não é? Então esse indivíduo era ao mesmo tempo capaz, fica mais assustador, de matar centenas e centenas. Então isso, o que não foi bem compreendido no caso dela, acharam que ela queria desculpar o Eichmann, né? E, na verdade ela não queria, ela queria reconstruir uma culpa que é muito mais profunda, inconsciente do que simplesmente colocar do outro lado, coletiva, né? Do que você rotular um indivíduo de excepcional, então aquele lá nunca mais vai acontecer, foi um acidente, de repente um indivíduo que não possuído pela maldade, não é? Extraordinariamente. E o religioso também esse olhar, né? Exatamente. Que vem um diabo que nos tomaria e que eu não tenho responsabilidade alguma por aquilo que aconteceu, ou a humanidade. E ela colocou tudo isso em xeque, né? Então e essa questão da manipulação que eu falei, né? Evidentemente, essa manipulação ela é apenas um lado da questão, o outro lado é a pessoas aceitarem, né, psicologicamente uma solução, né? Na verdade, o que os alemães fizeram? Aceitaram uma solução. Só que a solução, por mais cruel que ela fosse, a eliminação do outro, né? Então, o que ela estava colocando pelo menos eles me deram uma solução para um problema. Sim. E eu me sinto confortável, mesmo sendo uma solução absurda. As pessoas perderiam a capacidade de crítica a esse tipo de coisa. E isso é muito... quando se prolongou essas reflexões, outros autores prolongaram essas reflexões da Hannah Arendt, você entende que no mundo contemporâneo não é preciso que haja essa questão racial, essa questão econômica assim tão gritante, né, como foi o caso do nazismo, né? Basta que exista o outro, né? Se você precisa vencer na vida às custas do outro, você o faz com tranquilidade, né? Porque o individualismo moderno já supõe isso, né? O outro não deve ser tratado com solidariedade, o outro deve ser tratado como competidor.
Então, o que teria acontecido no nazismo foi um uso muito habilidoso, né, Do conceito de outro. o outro está te prejudicando, o outro, e localizar muito bem o outro, era aquele lá, é o judeu. É ele que está te prejudicando, é ele que está dificultando a tua vida, é ele que está causando a inflação, é ele que está causando o desemprego, né? Tô parecendo o Brasil, tá certo? Tá parecendo uma coisa do Brasil. A partir daí você tem um foco, né, para o ódio e para a violência, né? Mas não é alguma coisa de excepcional, não é alguma coisa que, de certa forma, o individualismo, o egoísmo, né, esse desamparo do sujeito moderno, né, que não pode contar com nada, a não ser com ele mesmo, né, traz isso latente, né, traz isso dentro dele. Então isso tende a se expandir quando há uma oportunidade, né? Agora, ela também, se eu não me engano, criticou alguns líderes judeus. Não sei se criticou é a palavra correta. Apontou que alguns líderes judeus, colaboracionistas constatou. do nazismo. Constatou, acho que talvez seja a melhor palavra. E que isso também virou uma loucura, não é isso? Sim, claro. Porque também não se aceitava do outro lado. Foi imperdoável. Porque também estava assim, só existe o mal e o bem, não é isso? E ela, de repente, criou essa zona cinza, vamos dizer assim. Certo. Me explica um pouquinho. Então, a explicação que se costuma dar disso é o seguinte: algumas lideranças judaicas tentavam, como só ia acontecer nesses casos, né, evitar o pior, né? Essa perspectiva perigosa de evitar o pior, né, fazia com que eles agissem em consonância com os interesses nazistas, né? Então, por exemplo, que era o pior? Eles achavam que a coisa poderia ser atingir pior? Um grau de violência muito maior se eles não interferissem no processo. Então, eles procuraram interferir no processo. O Eichmann, nos depoimentos dele, fala que ele conversava muito com líderes judeus, inclusive para organizar a lista de deportação, né? Então, é uma coisa assim, a explicação, evidentemente, é essa, né? Se eles não tivessem interferido, poderia ter sido pior. Então, apesar de ter sido uma coisa, né, monstruosa, ainda assim, tentou-se, pelo menos, né, minimizar. Calibrar. Mas ela é radical desse ponto de vista. Ela falou: se alguns morreram dizendo não, isso significa que é possível dizer não. Então, essa história de que concordou, meio sim, meio não, para salvar alguma coisa e tal, ela não aceita. Ela acha que isso não é comportamento ético. Isso se aplica em outras situações também, né? Quer dizer, onde as pessoas né, dá um jeitinho e e de alguma maneira se junta e não se opõe ao que deveria se opor, né? Qualquer situação, né? Que essa é muito grave, tá certo? Essa é muito poderosa, tá isso certo? aí torna Mas existem situações no dia a dia, claro, no trabalho, situação em casa, que as pessoas fazem esse tipo de... Adapta e tal, flexibiliza. Sob a alegação de que não, é que está evitando o pior. Isso, que é sempre complicado isso. Né? Sempre complicado, inclusive a gente comprovar o que seria isso. Durante a ditadura, esse argumento era muito usado, não é? Por que algumas pessoas apoiaram, por que outras colaboraram, por que outras não se opuseram, né? Porque havia meios, através dessa atitude, de evitar o pior. Né? O que não me parece verdadeiro isso, eu não sei, eu acho um pouco esquisito. Estranha. Né? Acho um pouco Agora, esquisito. no caso do nazismo, ela é radical porque aí ela... a dignidade humana em jogo, né? Então, ou é sim ou é não tem meio termo. Então, a tentativa de estabelecer esse plano cinza aí, como você falou, né? A pretexto de, né, minimizar o que estava acontecendo, ela denunciou de uma maneira muito firme. E aí ela foi, evidentemente, muito criticada, né? Pela comunidade judaica. Os amigos dela, inclusive, se voltaram contra ela, né? Ela ficou praticamente sozinha, porque eles não admitiram isso que ela havia feito. Já no caso do Eichmann, dizer que o Eichmann já estava ruim, que os nazistas eram pessoas comuns, que ele não era um demônio, que não era nenhum tipo de demônio, já causou celeuma. Quando ela disse que os próprios judeus estavam envolvidos no processo, aí a coisa realmente pesou para o lado dela. Ela ficou bem sozinha mesmo na posição dela, mas manteve, nunca voltou atrás. E historicamente ela segurou até o final isso e
ficou sozinha. Sim, sim. As pessoas não reviram a posição delas? Não, porque... Só depois que ela morreu, é isso? Porque ela hoje ela tinha- tem uma aceitação maior do que teve, não é isso? mas ainda assim é muito discutida a posição Ah, é? dela. Na comunidade judaica continua sendo muito discutida. E essa questão que na verdade é a principal, né? Que é a questão ética por excelência, né? O mal não é uma coisa extraordinária, né? Não é uma inversão de todos os valores, né? O mal é banal, né? Então é isso que pegou É muito. um pouco mas chocante hoje, de verdade, mas as pessoas aceitam hoje hoje em com dia isso, melhor, a própria não? experiência que se tem feito, né? Direta ou indireta dessas situações, mostra que é isso mesmo. O indivíduo pratica o mal com a maior serenidade, né? Aquilo não é uma coisa séria, né? Então a gente vê muito isso. E quando isso interfere na política, né? Quando interfere na vida coletiva, né? É isso que a preocupação dela era essa, né? Claro. O mal banalizado e as consequências desse mal banalizado, que a própria vítima acaba entendendo como não sendo uma coisa muito grave, né? Então a posição dela tem muito alcance e continua sendo bastante atual, né? Que se percebe hoje que barbaridades cometidas, não é, do ponto de vista político e econômico, né, tendem a ser aceitas pelas pessoas como sendo soluções técnicas. Então, né? E sem reflexão, sem que as pessoas se aprofundem, né, e aceitam as coisas com muita facilidade e reproduzem com muita facilidade, como foi no nazismo também. É claro que a gente não vive no nazismo hoje, Sim. mas tem muitas semelhanças, não é? A banalidade e a superficialidade são meio que diretrizes, né? O que a gente faz? Então, se enforca? Qual que é o ninguém negócio? consegue. Assim, qual que é porque quando se começa a falar isso, eu não consigo entender para onde que a gente está indo. Né? Assim, do ponto de vista dela, a gente está indo para a barbárie. É isso? Sim, ou já estamos, não é? Eu acho que sim, há um diagnóstico mais que nos últimos livros dela aparece de uma forma mais, digamos assim, rigorosa, né? O que acontece é que se perdeu a capacidade de julgar, né? Julgar é a forma mais elevada do pensar, né? Nós podemos pensar de várias maneiras e tal, mas quando nós julgamos, quando nós avaliamos uma coisa, nós estamos utilizando todo o nosso potencial de pensamento, de razão, né? E é isso que foi, aos poucos, desaparecendo, banalizando-se, superficializando, né? Mas é verdade, já foi diferente. Eu sempre tenho essa sensação de que a gente vai ficando velho e vai achando que tinha um momento melhor e que depois nós estamos falando sobre ela. Então ela também foi ficando velha e foi achando assim, já existiu um momento. Ou é um conforto também, não é isso? Mas não é uma coisa nova, né? Não, o claro. próprio Kant dizia que aquele que não é capaz de emitir um juízo, né, ele não é capaz de utilizar o seu pensamento para coisa nenhuma, né? Porque ter ideias todo mundo tem. O problema é você articular as ideias de modo a julgar o mundo, julgar a sua realidade. E tomar uma posição em relação a isso. Moralmente e tal. E agir também, né? Porque ela tinha um amor pela ação. A prerrogativa. Tá certo? Não só pelo julgamento, não só pela palavra, não é isso? A ação, que é propriamente a construção do mundo político, né? Que não se faz só no pensamento, se faz na ação, né? Então é isso que também isso foi se perdendo, né? Quer dizer, foi se perdendo ou a gente nunca teve? É difícil dizer. É difícil falar se isso, você, né? Se nós voltamos aos gregos, né, que é a referência básica dela, nós percebemos que lá havia uma diferença entre o pensar politicamente, o julgar político, a decisão política e as decisões de caráter familiar, cotidiano e técnico, né? O exemplo que os livros de história nos dão é o seguinte, né? Se vai haver ou não uma guerra, é uma decisão a ser tomada pelos políticos, ou seja, pelos cidadãos unidos. Agora, se você vai ou não construir navios e reforçar as muralhas, isso são os técnicos que vão decidir. Então havia uma separação, não é? Por isso que quando Sócrates apareceu dizendo que para fazer política era preciso saber fazer, ele chocou todo mundo. Não é? Faz sentido. Porque você
construir um navio, construir armas, estratégias e tal, militares, tal, tudo coisa de técnico. Agora, o que vai acontecer? Qual é a decisão que está antes de tudo isso? Que é uma decisão política. Para isso você não precisa saber nada, porque sendo humano, você é político, né? Então, essa opinião natural que separava os interesses, né, ou seja, não eram os fabricantes nem as empreiteiras que iam decidir se ou não haver guerra. Né? Então, o que ela elogia é essa separação, né? Que muitas pessoas acham que nunca existiu, ou que talvez fosse um ideal. E que se existiu não era uma coisa tão boa assim, porque quem é aquele que, por princípio, pode exercer a cidadania, pode votar e pode exercer o poder na democracia grega? É o proprietário. É o proprietário. É porque ele não tem, supõe-se que ele já não tem mais interesses que o levem, né, a votar e tal. Ele está isento disso, né? Está acima disso, superou as necessidades. As necessidades, né? Básicas. Quer dizer, ele não é um homem ligado às necessidades. Ele já está, isso ele já superou. Superou porque é rico. É claro. Né? Então claro. isso aí e vai uma defender coisa muito os seus ambígua. interesses específicos. É uma coisa muito ambígua. Né? Claro. Não tem interesses, não tem necessidade, por quê? Porque é rico, porque é proprietário. Claro. Então a democracia fica entre eles, né? Então isso. Agora ela toma o princípio, né? Procura tirar dessas circunstâncias, né? O princípio da isonomia, da igualdade, da palavra, né? Que é o que ficou, na verdade, né? como... Ficou como a fórmula, né? Isso. A fórmula da democracia. Universal, né? Assim. Mas... como você acha que ela enxergaria o Brasil de hoje, com tudo que aconteceu, com a questão da Câmara, do Senado, etc? Então, eu acho que ela veria tudo isso como uma grande expressão, assim, bastante exacerbada, né? Da necessidade humana, que é uma coisa normal, tornada voracidade. Né? O que quer dizer isso? Ou seja, o indivíduo, movido pelas suas necessidades, ele ultrapassa os limites dessas necessidades e se torna voraz. Né? Ou seja, aquilo que se diz hoje em dia, por que rouba tanto? Não vai conseguir usufruir gastar tudo isso. Existe uma voracidade que torna o indivíduo, toma conta do indivíduo como se fosse uma doença. Mas ele é responsável, ele se construiu dessa forma. É uma doença bem contagiosa. Então, a base é a necessidade, por isso que ela diz, havendo necessidade a ser satisfeita, a política já está contaminada. Porque é impossível que o indivíduo não vá querer satisfazer as suas necessidades. Agora, isso vai se exacerbando, né? Não é só as necessidades básicas de sobrevivência, vai querer cada vez mais. Então, o que acontece nas democracias formais, né? Que convive com oligarquias e aristocracias e tal, como a nossa, né, é exatamente esse, né, essa voracidade para satisfação de interesses. E não necessariamente, né? Por corrupção, né? Não é isso, A né? corrupção é parte disso. É uma parte disso, né? Se o indivíduo não estamos falando só de roubar dinheiro, mas estamos falando de defender interesses cada vez... A política é a satisfação dos interesses. Se o indivíduo não se contenta com satisfazê-los dentro da norma, é claro, ele vai apelar para outros meios, né? E as coisas estão em continuidade. Por quê? Porque o desejo é insaciável. Né? Não tem limite? Não tem. Uma das fatalidades humanas, né, é essa. O desejo é insaciável. Então, sempre você vai estar, de alguma forma, frustrado. Sempre e você vai querer mais. Achar que tem menos do que deveria. E do que mereceria. E você, então, vai sempre tentar obter mais. Né? Então, quando isso torna, conhecimento, é bom. Não é isso? Quando a gente está falando sobre conhecimento, é uma coisa interessante. Claro, quando isso técnicas para determinar, é interessante. Quando a gente está falando em bens, riquezas, isso pode causar poder, causa injustiças absurdas. Principalmente isso, né? E a questão do poder entra muito nisso, né? Porque a conservação do poder só se faz com mais poder. Se você tem hoje o mesmo poder que você tinha ontem, você está perdendo poder. Então, não tem fim. Né? Mas, ao mesmo tempo, apodrece isso. Sim, o próprio processo apodrece. Ele vai historicamente, nada fica, tá certo? Nada fica. Pela própria índole, ele é degenerativo, né? Porque o próprio acúmulo de poder faz com que as pessoas enlouqueçam de vez, sei lá, alguma coisa assim. E provoca consequências. Exatamente. Né? Bom,
eu queria, se você conseguir, se colocar no lugar dela, que você pudesse tentar definir por ela como que ela vê a humanidade, então, como um todo. Quem ela acha que nós somos? Então, ela costumava dizer o seguinte: a humanidade não só é plural, como é susceptível sempre do novo, né? Assim, a cada ser humano que nasce, é como se o mundo se renovasse. Então, a garantia, em princípio, né? A garantia da pluralidade, da novidade e de possibilidades que até então não existiam, se dá por quê? Porque a humanidade é renovada, né? Aqueles que vêm A a gente ser... morre e vem outras pessoas com outras ideias, com outra visão. aqueles que vêm a ser trazem com eles como se fosse um outro mundo. Um germe de outro mundo. Então, isso garante a pluralidade, a variedade, né? E a possibilidade de que coisas novas venham a acontecer, né? Aquele que morre leva com ele o velho mundo em que ele viveu. Aquele que nasce é como se ele trouxesse outro mundo. O velho mundo para não se tenta instaurar. controlar o novo mundo o tempo inteiro? Esse é o problema. Aquele que nasce, ele E aí, ele quando tem traria um renovação, novo é porque escapa do controle, na verdade, não é ele isso? traria um novo mundo, mas o embate com o velho sempre complicado. tenta segurar, complicado. controlar, etc. Mas também falha nisso, não é isso? Sim, sim, aí fica aquele A gente embate, só tem algum tipo de inovação porque o controle não é 100% eficiente. Não é isso? Mas, de novo, é uma coisa ideal dela, não é? Quando ela fala, cada homem que nasce... Do ponto de vista da sociedade concreta, isso não acontece, porque a sociedade tem uma vocação de reprodução e não de inovação. Então, eu consideraria uma espécie de revolução permanente. Né? Pelo contrário, a sociedade é de natureza conservadora. Não é então, isso? aquele que chega, ele vai ser encorajado a reproduzir aquilo que já existe. E não a inovar. Né? Se diz a Por mais família, que se diga também, hoje em dia, tudo é inovação, no final não é verdade. Não é. Né? A família, a escola, a sociedade de maneira geral, né, tendem a colocar o indivíduo dentro de certos parâmetros aos quais ele deveria se adaptar. Né? Viver e adaptar-se, né, ao mundo já existente. Então, só excepcionalmente você tem essa quebra, não é? Que ela acha que, no entanto, deveria existir simplesmente porque nasceu alguém. Ou seja, uma coisa que não existia passou a existir. Né? Uma mente que não existia Não, é bonito, é interessante. É bonito, é interessante. Né? Às vezes acontece. Às vezes escapa. Mas o controle social, né, a consolidação das normas sociais é muito mais forte do que isso. Por isso que só em caráter excepcional, né, isso acontece. Isso me parece um pouco que ela se alimentava desse lado idealista para poder suportar, provavelmente, o peso da realidade toda, que foi forte, né? Sim. Assim, e que é forte, mas assim, me parece que ela ficava bebendo num mundo platônico, vou chamar de platônico por causa de ideal, não por causa para poder aguentar e respirar. Sim. Não é isso? Aqueles que conviveram com ela falam da dificuldade que ela tinha de enfrentar as situações. Ela morou nos Estados Unidos, né, durante muito tempo, quando universitária ela emigrou, lá, depois que ela veio da Europa refugiada. Então, para ela, com as ideias que ela tinha e com a formação europeia, viver numa sociedade como a americana, muito padronizada, e, de certa forma, repressiva, e ainda pior, os indivíduos não sentindo a repressão de que eles são objeto, né? Isso para ela devia ser uma coisa muito complicada, né? Porque contrariava, né, tudo que ela acreditava. Todas essas ideias. Os alemães, que mais ou menos na mesma época vieram para os Estados Unidos, outros filósofos que foram forçados a emigrar, tiveram a mesma dificuldade. E muitos tiveram a coragem de criticar, como Marcuse, por exemplo. Foi abrigado, os americanos não aceitaram, mas ele criticou a sociedade americana como talvez a mais repressiva que jamais existiu, né? Exatamente porque proporciona ao indivíduo condições de introjetar o controle. A padronização. Né? Você não precisa, o controle não precisa ser externo. A repressão mais perfeita é aquela que não precisa que você ser, mesmo não precisa faz acontecer. a você mesmo.
Então, mas ela era otimista com o ser humano ou não? Desse ponto de vista, ela era sim. idealista, mas isso me parece só uma maneira dela suportar um pessimismo. Ou estou errado? Pode ser que Sabe, sim. de suportar porque o que assim, emana dos textos dela, dos livros dela, é otimismo. Não é? Essa definição da política, essa definição e às vezes um pouco do ser humano, essa vocação ético-política do ser humano, né? Que para ela é uma coisa arraigada, não é? Definitiva. Não é? Tudo isso gera um otimismo, mas quando você põe em confronto com a realidade vivida, fica mais você difícil, vê que não encaixa. Agora, quando ela fala da banalidade do mal, ela acertou na mosca. Isso aí foi tá a grande Podemos tirar tese. todo o resto, vamos dizer assim, Não, e discutir. Agora, este eu assunto, né, a grande tese. acertou na mosca e isso mexe profundamente com a visão que a gente tem da gente mesmo. Sim. Tá certo? Então, exatamente. Se ela não tivesse feito mais nada, é verdade. Já valeu muito. Porque, por influência de princípios metafísicos e religiosos, o mal sempre foi considerado uma grande façanha. Né? Então Claro, o diabo, ele é o oponente... o demônio oponente de Deus. Com a mesma força de Deus, né? Tá certo? É um anjo decaído, tá certo? Quando você vê que qualquer indivíduo, qualquer dona de casa é capaz do Pode mal... ser maligna. Então, isso aí é uma coisa esmagadora. Né? É muito bom, é muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você.